Canal Preto FC no YouTube para falar do São Paulo, uma entrevista exclusiva do Outen Ares de Abreu Júnior, presidente do Conselho Deliberativo à Rádio Bandeirantes. Ele falou algumas coisas que muita gente desconhece. Uma, por exemplo, que o Conselho Deliberativo do São Paulo não tem poder nenhum perante o presidencialismo no clube. O presidente pode fazer o que bem entender, com raríssimas exceções, sem depender do Conselho Deliberativo. Vamos ouvir na primeira parte do papo com o presidente do Conselho Deliberativo do Tricolor. É absolutamente chocante o que acontece no São Paulo. Nós temos um estatuto completamente fora da realidade. É um estatuto que não tem medidas de governança que possibilitem os controles necessários, e até por isso que eu me debati e briguei para que nós façamos uma reforma estatutária. Essa reforma estatutária que está sendo feita agora foi uma briga nossa. Tivemos muita oposição de várias pessoas, tivemos a situação completamente contra, presidentes da comissão de ética que até me afastaram provisoriamente em virtude dessa tentativa de reforma, e agora, depois de muita luta, de muita briga, nós conseguimos fazer com que uma reforma estatutária, onde todos esses equívocos devam ser consertados, que será votada daqui a uma semana, e espero que passe. Espero que os conselheiros caiam na realidade do que aconteceu no clube e dos problemas que nós tivemos, e que essas decisões não colegiadas, com um excesso de concentração de uma única pessoa, ou seja, de um presidente, seja reparado, e que nós possamos ter uma estrutura de governança com mais qualidade, com mais transparência, e que viabilize um São Paulo melhor. O São Paulo, para mim, é uma grande capitania hereditária. O São Paulo é o clube mais antidemocrático do Brasil, clube associativo de futebol, para eleger os seus conselheiros. Tem 160 vitalícios, tem eleição para vitalício, então fica uma luta para você ficar a vida toda lá, né? E você tem um poder, você ganha ingresso para show, você ganha estacionamento, você ganha ingresso para jogo, é uma farra, uma farra. E eu me lembro que você e o Júlio, de 2020, na época da pandemia, até 26, passar rápido o tempo, vocês estavam muito entusiasmados. Só que antes, o Juvenal Juvencio acabou saindo, e aí ele elegeu o Carlos Miguel Aidar, que renunciou. Aí assumiu o Leco como um tampão, depois ele foi eleito, que ele era o presidente do Conselho Deliberativo, e ele foi muito mal. E aí veio o Júlio Casares. E nesses 6 anos, o São Paulo simplesmente ele definhou. O que aconteceu ontem? A torcida do São Paulo não aguenta mais, viu? A torcida do São Paulo não aguenta mais. O clube hoje é um clube ingovernável. É um clube hoje, certo, com um conselho deliberativo omisso, onde os vitalícios têm vantagens para tomar lá da cá, certo? Qual é a autoridade que tem hoje, que vocês têm? Por favor, fique à vontade. Prétio, não, me desculpe, primeiro, existe uma imprecisão na sua fala, tá? Segundo, não é que é de 2020 a 2026. Essas decisões que você está dizendo que foram tomadas, elas não foram tomadas desde então. No primeiro triênio da administração do Casares, e eu quero deixar claro, eu nunca participei da administração do Casares, o Conselho Deliberativo é um órgão completamente à parte da administração do clube, e isso é um equívoco que as pessoas fazem, misturar o deliberativo com a administração. Infelizmente, não é todo mundo que tem a leitura de como funciona organicamente uma entidade associativa, sem entrar no mérito de se ela deva ser associativa ou não. No primeiro triênio, a administração do Casares teve um desempenho esportivo bastante interessante, tá? O São Paulo deixou uma fila de títulos de longa data, ganhou o Paulista logo de cara, e depois ganhou a Copa do Brasil, que era tão almejada pelo São Paulo, uma vez que o São Paulo nunca tinha ganho a Copa do Brasil. Isso é um fato que nós não podemos, independentemente dos desmandos que aconteceram posteriormente, nós não podemos deixar de ressaltar a verdade, né? Porque trabalhar com narrativas não nos leva a nada, nós temos que trabalhar com a verdade. O grande problema da gestão Casares, né, ela se dá no segundo triênio.
Se você verificar o balanço de 2024, é lá no balanço de 2024 onde os gastos passam a ser exorbitantes e gera uma situação de dívida bastante acentuada, e de lá para frente tudo isso acaba se transformando São Paulo numa grande massa falida a ser administrada. E também é neste momento onde as atitudes dos administradores passam a ser bastante contestáveis e, de certa forma, danosas ao São Paulo. Então, vamos dizer assim, reestabelecendo a verdade, não existe esse período todo que você falou. Existem, sim, os períodos anteriores. E desde há muito tempo que o São Paulo, e aí eu vou dizer, por causa de seu estatuto, vem sendo combalido, vem tendo grandes problemas por absoluta falta de governança. E é por isso que nós defendemos essa reforma estatutária, e é por isso que nós brigamos por essa reforma, e estamos, inclusive, eu pessoalmente, enfrentando até inquéritos de natureza criminal por causa da reforma estatutária. Nós precisamos fazer essa reforma estatutária para que o São Paulo volte a ser governável, volte a ter um tipo de administração que não se concentre exclusivamente em torno do presidente do clube. Nós precisamos ter decisões colegiadas. Esse outro é Aires de Abreu Júnior, que já passou por um julgamento no Comitê de Ética e conseguiu permanecer. E ele já declarou que vai votar no candidato de oposição na eleição do final do ano no São Paulo. Por enquanto, o candidato é o Marcelinho Portugal Gouveia. Deem like, por favor, um grande abraço e até a próxima.